Então, como surgiu o seu interesse por essa área de atuação? Bom, desde pequena eu sempre tive interesse pela área musical, né. Eu sempre fui uma criança que gostava de arte, que me emocionava com arte, com música, com interpretação, né. Gostava muito de filmes, de novelas também. E eu sempre tive dentro de mim, acho que uma veia artística, né, que as pessoas falam. A minha irmã mais velha costumava comprar discos de trilha sonora de novela e eu escutava, né, através dela. E um dia eu gostei muito de uma música de uma banda que eu ouvi num desses discos, né? E eu fui atrás para descobrir o que que era. Eu tinha uns 11 anos de idade nessa época. Daí conheci aquela banda, depois dessa banda eu conheci várias outras através dessa, né? E fui me interessando cada vez mais por ter uma banda também. Naquela época eu ainda não pensava em ser cantora. Você realizou algum curso ou treinamento de especialização que considera importante para a sua trajetória? Aos 15 anos eu entrei para uma escola de música para fazer aula de guitarra, porque eu queria ter uma banda de rock. E teve uma audição quando eu estava nessa escola, né, a primeira audição que eu fui participar. E o meu professor de guitarra me colocou para cantar também. Em vez de só tocar guitarra, ele me colocou para tocar e cantar. E a partir desse dia, dessa audição, né, eu descobri que essa era a minha vocação, que eu queria mesmo era cantar numa banda. Houve algum momento ou pessoa que te inspirou e influenciou significativamente no início da sua carreira? Por volta dos meus 17 anos, eu formei a minha primeira banda, que era com colegas meus dessa escola de música que eu fui fazer aula de guitarra. E nessa época, as minhas maiores influências eram a Alanis Morissette e The Cranberries. E tinha uma tia também, tem uma tia minha, né, que é cantora, que também me influenciou bastante desde criança. Sempre gostei muito de vê-la cantando. Então, até hoje, essas são influências fortíssimas para mim. Qual foi a sua formação acadêmica e como ela contribuiu para a sua carreira? Por volta dos meus 20 anos, mais ou menos, eu já tocava em barzinhos no ABC e fiz faculdade, comecei a fazer faculdade com 20 anos, né? Nessa época eu não tocava tanto assim, então não tinha problema, né? Dava para conciliar a faculdade com a música, mesmo porque eu estudava de manhã e quando tinha algum evento era de noite, né? Geralmente de fim de semana, então não atrapalhava. Fiz relações públicas, né? Que não tem nada a ver com a música, mas era de humanas, né? Eu sou da área de humanas total. E não cheguei a fazer nenhum curso para me especializar como cantora, né? Eu tive uma matéria eletiva na faculdade de canto coral, eu fiz lá, né? Foi muito legal, mas fora isso não cheguei a fazer aula de canto ou outras coisas mais. Houve alguma mudança significativa no rumo da sua carreira? Se sim, por que aconteceu? Teve uma fase que eu dei uma parada com a música, porque eu passei num concurso e fui trabalhar em tempo integral, né? E aí eu optei, né, pelo trabalho na prefeitura de São Bernardo, que eu trabalho até hoje, inclusive, e deixei para lá, deixei de lado um pouco a música na minha vida. Então, por um bom tempo eu fiquei sem trabalhar com música, fazia mais por hobby mesmo, né? E às vezes alguns amigos meus chamavam para fazer alguma participação em alguma coisa, né? Algum barzinho, em alguma festa. Eu ia, mas era só, né, uma coisa esporádica, não era uma coisa fixa. Poderia compartilhar um momento desafiador na sua carreira e como superou? Bom, eu acho que o momento mais desafiador que eu tive ao longo desses anos foi durante a pandemia, né? Porque apesar de eu não estar trabalhando na área da música, né, de eu estar fazendo algumas coisas só por hobby, todo mundo ficou impedido, né, de sair, de fazer qualquer coisa, né? Então, assim, nem no karaokê eu ia cantar. Então, eu senti muita falta da música, né, de interagir, né, com o meio musical. Mas, ao mesmo tempo, também tiveram algumas iniciativas, de amigos e conhecidos meus que começaram a fazer música à distância, formato gravado em casa, cada um gravava uma parte, depois alguém juntava tudo e fazia um vídeo.
Então, eu conheci bastante gente e retomei muitos contatos que eu já tinha perdido ao longo dos anos, né, com músicos e amigos que eu conheci ao longo da minha vida e da minha carreira. Qual foi a maior conquista ou momento de maior gratificação profissional que você já experienciou? E passaram-se mais alguns anos, eu continuei cantando só por hobby, trabalhando na prefeitura, né? Até que eu recebi um convite de uma amiga minha de longa data, que também é cantora, para fazer parte de um projeto, né? Uma banda de soul music, que é um sexteto de vozes, né? São 6 vocalistas e mais os músicos, né, também da banda. É uma big band de soul music e essa está sendo a maior realização da minha vida até agora, né, da minha carreira musical. É o maior, melhor projeto que eu já participei até hoje. Uma banda sensacional com músicos altamente preparados, profissionais. Então, assim, está sendo uma experiência engrandecedora, muito boa mesmo na minha vida. Quais são as principais atividades e responsabilidades do seu trabalho e como você se mantém atualizada nessa área? Nessa banda, todos são músicos profissionais, é, só eu e mais uma cantora que temos trabalhos distintos da música, né? Além de cantar, a gente trabalha com outra coisa, mas o restante da banda trabalha só com música, inclusive nós temos professores de música na banda, professores de canto, né? Tem uma pessoa da banda que tem uma escola de música também, inclusive. Então, todos estão nessa área profissionalmente, eu diria. E como eu não fiz nenhuma especialização, né, na área musical, nunca fiz aula de canto, eu aprendo muito com eles, né? Eles me passam muitas dicas, eu estou me reciclando bastante como cantora, aprendendo muita coisa com eles, através deles e através das músicas que eu tô tendo que cantar agora, né? Que não é um estilo que eu cantei desde sempre, então está sendo um aprendizado muito grande e uma satisfação também muito grande para mim. Então, como que seria um dia de trabalho nessa profissão? Tem gente que pensa que cantar é só chegar lá na festa, né? Na hora do show, na hora do evento, né? Pegar o microfone e sair cantando lá em cima da música que vão tocar, né? Mas é um pouquinho mais difícil que isso. Normalmente a gente passa dias antes, né, de qualquer evento, decorando música, né? Porque às vezes tem músicas específicas para determinados eventos, então a gente tem que aprender novas músicas, não é só aquilo que a gente já canta, né, até hoje. Então a gente tem muito trabalho antes de chegar no evento, né? A gente tem que estudar muito as letras das músicas para decorar as melodias também, né? As partes das músicas, estrofes, mudanças, viradas, né? Muita coisa que envolve, né, a música. Tudo que envolve a música, a gente tem que aprender, tem que dominar aquela música antes até de um ensaio, né? Então a gente tem que treinar muito em casa sozinho, decorar tudo, treinar, estudar, depois chegar, ensaiar com a banda, ensaiar com outros cantores, né, que forem cantar junto eventualmente. E depois de tudo isso, né, a gente chega no evento, às vezes com muitas horas de antecedência, dependendo do lugar, e dependendo do formato do evento também, né? Porque além de montar as coisas no palco, a gente também tem que fazer a passagem de som, ver se tá tudo certinho, deixar tudo regulado, né? Para sempre entregar a melhor experiência para o público. Quais são os aspectos mais gratificantes dessa profissão? E a maior recompensa de um músico, né, sempre é poder entregar esse trabalho, né? Tudo isso que a gente fez, né? Antes de chegar no evento, antes de subir num palco, né? Tudo é recompensado quando a gente está lá, né? Entregando o nosso trabalho para o público. Mas quais são os aspectos mais desafiadores dessa profissão? Não é fácil ser músico no Brasil, né? Tanto que até hoje eu ainda não consigo viver só de música. Eu tenho outro trabalho, como eu já disse, né? E não posso abrir mão dele por enquanto, mas não dá para viver só de música, mas é o que eu amo fazer e que eu pretendo fazer
até enquanto eu conseguir. Quais conselhos você daria a jovens que querem seguir uma carreira semelhante à sua? Bom, um conselho que eu daria para quem também quer ser cantor é estuda bastante, tá? Apesar de eu não ter feito aula de música, na época que eu comecei a cantar era um pouco mais difícil ter acesso, né, a essas coisas, tinha que ser uma coisa mais presencial e tudo. Mas hoje em dia tá muito mais fácil. Hoje em dia a gente tem tutoriais no YouTube, tá cheio de coisa na internet, né, para aprender, aulas gratuitas até a gente consegue achar, né? Dá para fazer aula remota também com professores, né? Então, assim, hoje em dia tá bem mais fácil, né? E fica muito mais fácil também para quem quer cantar estudar, fazer aula de canto, fazer cursos, né? Eu agora estou fazendo, né, mais coisa nesse sentido porque eu estou cantando com professores de canto. Então, eu estou vendo como está melhorando a minha qualidade de canto, né? A minha voz está melhorando muito. Coisa que eu achava que não ia acontecer, né? Desde que eu comecei a cantar até hoje, eu achava que ia ficar sempre do mesmo jeito, mas não, eu percebi uma diferença muito grande quando eu comecei a cantar com profissionais assim, nesse nível. Então, estudem bastante, ouçam muita música, ouçam músicas de vários estilos, de estilos diferentes, mesmo que vocês não gostem muito, né, de alguns estilos, escuta para conhecer, né? Você não precisa consumir aquilo diariamente, nem para sempre, mas é bom estar atualizado, né? Conhecer o que está rolando por aí, né? Que você vai cantar numa banda de baile também, de repente, né? Então escuta bastante música diferente, e nunca desista dos seus sonhos, né? Se alguém falar que você não serve para aquilo, né? Não só para cantar ou para tocar numa banda, mas para qualquer tipo de trabalho. Você tem que saber o que você quer fazer, o que você gosta e não dar ouvido para quem está te desanimando, né? Você tem que seguir em frente e fazer aquilo que seu coração manda. E se você pudesse voltar no tempo, considerando sua trajetória, o que você faria de diferente? Bom, olhando para minha trajetória, né, de lá para cá, são mais de 20 anos, né, que eu tô na carreira da música. E se eu pudesse voltar no tempo para fazer alguma coisa diferente, eu teria estudado mais, estudado desde o começo, né, para atingir o nível que eu tô hoje, por exemplo, muito antes, né? Então, assim, a gente tem que estudar muito sempre, né? Se reciclar, tá sempre evoluindo, e não pode parar, né? Então, eu teria estudado muito mais desde o começo e também não teria dado ouvidos a pessoas que queriam me desanimar quando eu estava começando, né? E até depois, e até hoje tem gente que quer desanimar a gente, né? Mas o importante é a gente não dar ouvidos, né? Sempre vai ter alguém dizendo aí que é impossível, é um sonho impossível, ou que você não nasceu para isso. Então, não escuta, não dá atenção para essas pessoas e vai fazer aquilo que você gosta, sempre estudando e se aprimorando para você conseguir ter êxito naquilo que você vai fazer. Um conselho que eu dou para quem quer ser cantor ou cantora, né, ou ter uma banda, né, ser músico, estude muito mesmo, trabalhe bastante e nunca desista dos seus sonhos. Não deixe ninguém te pôr para baixo, não deixe que nada te desanime. Continue estudando, continue trabalhando naquilo que você gosta e uma hora você vai chegar lá. Foi um prazer fazer parte dessa entrevista. Espero que você tire nota 10 e espero que todos seus amigos e seus professores sigam a minha banda, @TheRipperTones no Instagram e em todos os streamings. Um beijo, obrigada.